Olá pessoal, eu sou Daniel Veiga, fundador da Rashopper, e hoje eu estou com Carlos Macera da MM Tecnologia Comportamental. O Carlos, ele é um especialista em comportamento direcionado à segurança e gerenciamento de riscos, e hoje a gente vai ver com ele quais foram os principais pontos da carreira dele, o que ele pode falar para o prevencionista, para ajudar também a carreira de quem está nessa missão de propagar, expandir o gerenciamento de riscos no Brasil. Muito obrigado pelo seu tempo, Carlos. Deixo com você a palavra. Muito obrigado. Eu agradeço poder estar aqui com você. É muito importante nós compartilharmos e estabelecermos as melhores práticas. E isso é só através do nosso relacionamento, através das conversas e das trocas. Vamos em frente? Carlos, primeira pergunta aí, na verdade é mais para você dar um overview e fala um pouco da onde que você veio, quem você é, para onde você está indo, para situar aí os nossos espectadores. Você quer 27 anos de carreira em 2 minutos? Tipo Vamos em isso. frente. Vamos em frente. Eu iniciei, na verdade, a vida profissional como engenheiro eletricista, atuando em plantações industriais e manutenção no Paraná. Me formei em Itajubá, no sul de Minas, e o meu primeiro emprego foi lá. Eu coloco isso porque a minha formação ela é eminentemente técnica. Depois disso, eu fui para a área de manutenção industrial e eu gostava desse segmento porque ele era rápido, sabe? Sem burocracia, respostas rápidas, problemas e desafios diários. Um dia não era igual ao outro e isso foi bastante motivador. Meu primeiro contato com a área de segurança foi na Petrobras. O nível de exigência lá era altíssimo e realmente eu tive que buscar uma compreensão melhor desse segmento. Mas a grande aproximação minha com a área de segurança foi quando me tornei engenheiro de manutenção no setor industrial. Daí foi naturalmente, eu fiz uma pós-graduação em segurança do trabalho, e aí sim as coisas começaram a se juntar. Eu trabalhei um tempo, depois disso, com projetos de prevenção de acidentes. Eu saí, deixei a função de engenheiro de manutenção e fui materializar um sonho, um desejo de empreender. Acho que eu diria que essa é a grande palavra da minha vida. A engenharia serviu de base para gestão, para pensamento sistêmico, sabe? Do espírito de sequência. Então, com base nessa formação, o primeiro projeto que nós tivemos, que eu acabei me envolvendo, o diretor da empresa ele não tinha nenhum dinheiro para investir no foco técnico. O que nós estamos falando de foco técnico? Em melhoria das condições ambientais, não dava para ele pagar por investimento em medições, etc. Só sobrava a ação para pagar o trabalho nosso e que a gente desse o direcionamento às ações prevencionistas locais. Em 6 meses, sem dinheiro adicional nenhum, nós reduzimos 50% de todos os acidentes. Incidentes, quase acidentes, sabe? Todos os indicadores tradicionais de segurança. Eu só fui entender, alguns anos depois, o que aconteceu. Como não havia recurso, o que sobra é o gogó, vamos falar assim, é a conversa, é o relacionamento. Então, a abordagem de não técnica, na verdade, são habilidades não técnicas, de conversar, de se colocar à disposição, de ser um recurso de auxílio para tornar o trabalho operacional mais fácil, mais seguro, foi o grande diferencial. Faz sentido isso que eu estou falando para você? Com certeza, com certeza. Inclusive, no o primeiro módulo do meu curso é relacionamento. Porque eu falo assim, você não vai reduzir riscos igual incertezas se você tem incertezas com relação a outra pessoa. Né? Então você tem que ir lá, se relacionar, fazer um brainstorm, fazer reunião que funcione para que você não fique supondo o que o outro sabe. Você tenha certeza o que o outro sabe e o outro tem que ter certeza do que todo mundo sabe. Né? E com mais certezas, menos riscos. Isso é comunicação. Exatamente. Depois dessa experiência, vieram outros projetos.
Em 1996, eu tive contato com o Scott Geller, que é uma das maiores autoridades mundiais em gestão do comportamento para a segurança, e aprendi bastante com ele. E, a partir daí, nós implantamos projetos usando puramente a gestão do comportamento, a psicologia do comportamento, mais os princípios da melhoria associados à qualidade, Deming. Tá? O fato é que, logo com o uso bem específico, embasado na tecnologia comportamental, em 2 anos nós já estávamos zerando os acidentes nos projetos nossos, obtendo reduções de 30% a 100%. Então, eu diria que esse foi um breakthrough, foi uma ruptura no pensamento de que normas, regras, programas ajuda, é importante, mas não é suficiente quando nós falamos de alto desempenho. E foi transformador. A partir daí eu vou dizer o seguinte, eu fui mais longe do que eu poderia ter planejado ou imaginado em termos de aprendizado, em transformação pessoal, transformação profissional. Tá bom? Legal. E, Carlos, fala pra gente, nesse percurso aí, qual foi o seu maior desafio? Seu maior inimigo que você teve aí? Você está olhando para ele. O computador? Não, sou eu, Carlos. Ah, você. Eu mesmo. Aquilo que eu sempre me dediquei muito a empreender, a inovação, sou muito competitivo. Então, a nossa maior força, geralmente, é a nossa também maior fraqueza. Tá? Então, eu diria que não houve um desafio específico, ocorreram vários os desafios, tá? Porque cada empresa é um contexto diferente, mas há 2 que eu gostaria de chamar a atenção. Primeiro, que o meu aprendizado é lento. Tá? Eu leio um livro 1, 2, 3 vezes, ele demora para ele ir assimilando. A minha memória não é poderosa, no sentido, há pessoas que lembram frases, citam textos, datas, eu não consigo fazer nada disso. Mas pela repetição, o desenho começa a se formar na minha frente e eu começo a enxergar o modelo por trás do que está sendo apresentado. Então, vamos dizer que a minha memória ela é muito mais visual, mesmo a minha memória interna. A partir desse momento que eu consigo entender as relações de causa e efeito, como funcionam os mecanismos que eu estou estudando, eu consigo realmente, aí dizer, compreendi, aprendi, eu consigo fazer isso funcionar. Então, com a psicologia social que eu estudei, mesma coisa, foi o que aconteceu. A base de todo o trabalho é Bandura, e ele diz que tudo afeta tudo. E eu me baseei muito no aprendizado das teses dele. Na psicologia comportamental com o Skinner também, com o Scott Geller, mas todo esse aprendizado ele foi lento no decorrer do tempo, dos anos. Tá? Então, o primeiro grande desafio é o meu aprendizado. E detalhe, essa área onde eu atuo não é ensinada para nenhum engenheiro e não é ensinada para nenhum psicólogo. O psicólogo não sabe fazer gestão de comportamento, desculpe, ele é educado para fazer psicoterapia, para fazer análise. E quando a gente fala em gestão de comportamento, nós estamos falando de desempenho. Então, é a união de ciências. A psicologia do comportamento de um lado, com a melhoria contínua que tem a ver com a gestão. As duas juntas. Não existe faculdade para isso. Então, veja, vamos falar assim, essa união ela precisa ser transferida, aprendida. No passado não havia isso, quando eu iniciei. Tá? E ainda hoje no Brasil não há, em poucos países é que existe uma formação com relação a isso. O segundo é justamente isso, não ter um mapa do caminho, do trajeto, e você ter que descobrir. Ao mesmo tempo em que eu pude superar esses desafios, e esses aprendizados, ocorreram os aprendizados, isso acabou naturalmente se tornando um dos objetivos da minha missão pessoal, que é compartilhar com você mesmo, ou com os outros profissionais, qual que é o mapa, como é que eu faço para não precisar esperar 10, 15 anos para você aprender a fazer gestão de comportamento e zerar os acidentes. 0 acidentes é possível com a tecnologia comportamental. Faz sentido isso que eu falei para você? Faz sentido. Inclusive, a gente teve
na RISC-Com, uma especialista que trabalhou no projeto da NASA em fatores humanos, Sim. e ela mostrou bem isso, assim, estatísticas de redução de acidentes, até de vazamentos de dutos com um enfoque humano, né? Não técnico, né? Que nem você falou. Então, ela mostrou naquela palestra lá que, assim, enfoque humano com redução de falhas humanas ali é um a um, né? Um a um você vai formiguinha, trabalho de É o formiguinha. trabalho de formiga, exatamente. Um a Uma um, hora da massa crítica. porque você tem que ter contato, né? É que nem você é um gerente e você, se você está falando de gestão de comportamento, você está gerenciando um comportamento, né? Não tem Sim, como você exatamente. gerenciar um objeto se você ficar atrás do computador vendo números só. Uma máquina não se comporta, né? Então, é ilusão isso, né? E uma outra ilusão, e que eu diria que os profissionais técnicos têm uma grande dificuldade. Eles esperam das pessoas um comportamento de máquina. São feitos, vamos falar assim, as proteções de segurança, falar em termos de engenharia. São elaborados os sistemas, as normas, as regras, e o pessoal acredita em Papai Noel que o mundo vai contribuir a favor, vai dar tudo certo, a pessoa vai seguir o procedimento. Veja, os procedimentos são uma pilha enorme, tá? Eles vão se lembrar de tudo e que tudo vai dar certo. Quando entra na dimensão humana, 1 mais 1 não dá 2. Em desenvolvimento de software, a gente fala que é o caminho feliz. Você tem lá o caminho feliz do software. O cara vai clicar aqui, vai abrir a tela, tananã, ele vai logar, caminho, tudo funciona. Só que Sim. no mundo real é o contrário. O cara clica lá do lado, daí vai ligar para você. Não tá funcionando! Não, mas você não clicou ali. Daí ele clica, abre o negócio e não sabe o que fazer. Sim, Então você tem que pensar em todo o exatamente. resto, né? Então as pessoas têm que lembrar que existe a natureza humana. Em um aspecto, você que é da área de gestão de riscos, eu sempre digo para as pessoas, para ilustrar bem, todo mundo nasce pelado. O que eu quero dizer é o seguinte: ninguém nasce de capacete, ninguém nasce de bota, ninguém nasce com um manual de regras a ser seguido. Não é natural trabalhar segurança. O que é natural é a gente ficar confortável, a gente ficar num ambiente gostoso, procurar tarefas mais fáceis, ter um mínimo esforço. Para trabalhar com segurança, você precisa de um esforço adicional, precisa querer. E isso a gente consegue através da emoção. A engenharia e o sistema são recursos, mas o ser humano ele precisa estar com a mente dele e o coração juntos para ele fazer esse esforço adicional. Acredito que em gestão de riscos, que é a área que você atua, e a minha de gestão de comportamento, é uma resposta comum. Concorda? É a mesma coisa. Costumo falar que é a entropia, né? Tudo tende à menor entropia possível. Então, o universo vai pro caos, né? É isso. E ali, mas voltando lá na química, você tem a energia de ativação da reação, né? Com certeza. Então você sempre vai ter que dar, as duas moléculas estão ali, você vai ter que dar uma energia para elas se juntarem para virar outra coisa, senão não vai ter, não vai rolar. E aí que é essencial o profissional de segurança, ou mesmo de saúde, eles estarem preparados para lidar não só com, de novo, a dimensão engenharia, que é a dimensão hardware, a dimensão sistema, que é software, mas lidar com a dimensão comportamental. E quando nós falamos em gestão de comportamento, indo para a sua especialista da RISC-Com, nós estamos falando em gestão de fatores humanos. Só que não é um fator humano da ergonomia conhecida no Brasil, é human factors. São aspectos específicos de uma ciência desenvolvida, estabelecida, já conhecida, em que permite nós gerenciarmos, aumentando a confiabilidade das operações. Numa indústria química, petroquímica, isso é bastante conhecido. Nos demais segmentos, nem tanto. Qual foi o seu maior erro nesse processo? Olha, toda vez que eu analiso com relação a erro, eu fico muito tranquilo. Sabe por quê? Eu erro todo dia. O que eu aprendi com os anos, isso que é bom a gente ter quilômetro rodado, tá?
A gente contém, a gente limita as consequências dos erros. Então eu erro bastante. Tá? Eu gosto de uma história zen. Tem tempo para uma historinha aí, rápido ou não? Pode falar, pode falar. Então estava lá o mestre e o discípulo caminhando na China e eles iam de uma vila para outra ajudar na saúde das pessoas e a ensinar plantio e boas práticas para que eles possam viver e alimento, higiene, saúde, caminha tudo junto. Então, nessas caminhadas zen entre o mestre e o discípulo resolveu pegar uns macetes com o mestre. Tá? Então ele fez a seguinte pergunta: mestre, como é que eu faço para adquirir a sabedoria? Horas pensando na resposta para se dar ao discípulo, porque eles iam caminhando de uma vila para outra, o mestre respondeu: fazendo as coisas certas. O discípulo pensou: nossa, e agora? Como é que eu resolvo essa? Né? Então ele pensou mais umas horas para fazer uma ótima pergunta para o mestre, porque afinal não é qualquer pergunta que o mestre responde. Né? Ele perguntou: mestre, como eu sei quais são as coisas certas a serem feitas? O mestre caminhando, passou mais algumas horas, resolveu responder: fazendo as coisas erradas. O próprio mestre, no processo de adquirir sabedoria, o erro está inserido. O acerto também está inserido. Então, os dois, eu gosto dessa analogia para com todos nós. O nosso aprendizado, o nosso desenvolvimento, ele é composto de nós sabermos que estamos acertando e de sabermos que o caminho está errado. Então, hoje, eu sou um produto, a minha vida familiar, minha vida emocional com a minha família, vamos falar assim, minha vida com os meus amigos e a minha vida profissional, inclusive minha vida íntima, ela é produto de acertos e erros. Eu pude escolher o que me convém, o que não me convém, e encontrar minha pequena porção de felicidade. Então não houve um erro, houve milhares, e eles acontecem numa base diária. A questão que fica está na resposta anterior. Quais foram os desafios? O grande desafio que eu posso dizer para você sou eu mesmo, com as minhas dificuldades às vezes de aprender, de memorizar. Tá? E no passado, quando eu era mais novo, é de não ter um mapa. Já que você trabalha com inovação, você está na fronteira da tecnologia. Não tem um mapa para você. Isso é bom para quem vem depois, que você pode oferecer um mapa e aí sim, esses fazerem a grande diferença na nossa sociedade. Ok? Legal. Não sei se isso é egípcio, mas tem o olho que tudo vê. Sim, é egípcio. É egípcio, né? Exato. Então, eu fiz um curso que o instrutor falava assim: imagine você com o olho seu aqui, assim, ó, vendo o que você está fazendo, monitorando você, justamente para ver assim: ó, Daniel, você está fazendo alguma coisa errada ali, não tá vendo que não está funcionando? Porque senão a gente está tão focado ali no executar, principalmente engenharia técnica, né? Que nem você falou, todo dia é uma missão diferente, é um leão do dia. Você vai passando ali que você não tem esse feedback, né? Essa alimentação. Putz, será que eu fiz certo ali, né? Ou será que eu estou fazendo certo? Às vezes, que nem a gente estava conversando antes, às vezes você tem que parar ali e falar: eu acho que eu não estou tendo o resultado que eu queria. Devo estar fazendo alguma coisa errada, né? Então, é legal você ter falado isso, porque eu acho que fica a dica aí para todo mundo, né? Que está reclamando da vida, que fala que não consegue ser promovido, que não sei o que lá. O sujeito está lá há 10 anos fazendo a mesma coisa e não consegue ser promovido. Quando todo mundo está errado, não é todo mundo que está errado, né? Sim. Lembra quando eu te disse que eu era, um dos aspectos do meu perfil, que eu sou bastante competitivo? Então, nessa jornada onde não tinha um mapa, o que mais me mordia era justamente os erros. Porque você não sabe com precisão qual que é o melhor caminho. Ao mesmo tempo, esse foi o grande incentivador para que eu pudesse aprender a fazer certo e a testar outros caminhos e outros modelos. Se não fosse esse processo de acertar e errar, que faz parte da vida, pelo amor de Deus, tá? Eu não teria me motivado a superar esses desafios. Só que essa superação, e que eu acho que ela é recomendável a todos,
permitiu que um programa nosso em 2010 ganhasse o melhor prêmio do setor elétrico em prevenção de acidentes, melhor programa, assim como o melhor programa de liderança pelo SESI Nacional. E em 2013, nós ganhamos o primeiro prêmio mundial nosso do melhor programa operacional envolvendo prevenção de acidentes, desenvolvimento da liderança e desenvolvimento da cultura de segurança, superando programas que geraram economias superiores a 10 milhões de dólares. Então, por que eu falo isso? No início, a gente pode parecer que o desafio ou o muro, ele é superior às nossas forças, mas é ele que faz com que a gente aprenda, a gente se supere e a gente vá além para fazer diferença na vida das pessoas. Ok? É isso aí. Tem que subir a barra, né? Tem que subir a barra, não faz parte, não se acomoda não. É, legal. E qual foi o seu maior acerto? No ano de 2000, profissionalmente falando, tá? No ano de 2000, eu tomei uma decisão empresarial, tá? Antes, o meu negócio se envolvia com... Nós atendíamos perícias judiciais, desde a minha vida profissional, no início fazia isso. Programas de higiene industrial, sempre fui apaixonado. Ergonomia, eram várias ações. Em 2000, nós ficamos exclusivamente com gestão de comportamento para melhoria da performance, em qualidade, segurança, liderança e cultura. Essa foi a decisão mais acertada, porque toda a nossa energia, todo o nosso esforço, atenção, toda a nossa paixão se concentrou numa única dimensão, tá bom? É como se você olhasse pela fechadura de uma porta, tá? E tem todo um universo se descortinando a você. O aprendizado, a transformação e a contribuição social que nós podemos fazer foi estúpida, estúpida. Não existe nenhuma outra tecnologia que permita, de forma tão rápida, reduzir os acidentes. Em todo o projeto implantado, as reduções foram de 30% a 100% dos acidentes. Me diz o que a gente consegue, qual a tecnologia que traz isso? Nenhuma. Só se eliminar tudo. Dá férias coletivas. Pronto. Acabou, resolveu. Muito bom. Então, olha, a satisfação pessoal, eu diria que mais acertada por causa da paixão, sabe? Não existe nada que me traga mais satisfação do que ver as pessoas vivendo mais e vivendo melhor. Essa é a minha missão pessoal e da empresa. Tá? A da empresa é uma extensão, na verdade, de que nós somos, assim como a sua é a extensão dos seus valores. É isso. Realização pessoal e profissional na vida profissional. Então eu posso dizer que de repente eu nem trabalho, né? Eu fico me divertindo todos os dias. Legal. Foco é importantíssimo, né? Eu vejo muita gente aí testando várias coisas. Sim, é um equilíbrio, né? Porque testar é importante. Só que eu vejo muita gente querendo sair de área, assim, o sujeito ficou 3 meses, daí falou, não deu resultado. Daí, de repente, já vai para outra área, não deu resultado também. Daí vai para outra área, mas assim você nunca vai conseguir resultado nenhum em nada, não é? Porque, mas o sujeito está fazendo e está dando certo, ou eu ouço muito assim, ele está ganhando dinheiro. Olha, porque ele está ganhando dinheiro, é o problema dele. Se você focar no que você gosta, até eu fiz o trabalho de mentoria lá, falava assim, pense em você durante 2 anos falando só sobre um assunto. Qual que seria esse assunto? 100% do tempo, qual que seria esse assunto? Aí você vai ver o que realmente te bate no coração, porque se for um assunto chato, você não vai querer fazer. Ninguém aguenta. Tem que ter paixão. E aquilo que a gente tem paixão, a gente faz bem, concorda? Porque a gente repete, em algum momento a gente aprende. Tá? Agora, o resultado ele é consequência de fazer bem feito e do tempo, não é verdade? É efeito, não é causa o resultado. Então, faz todo sentido o que você disse. É isso aí. Legal, Carlos. Então, para finalizar, deixa aí a sua dica de ouro para quem está assistindo a gente. O que é a sua recomendação?
Posso deixar duas? Opa, até 3. Então, a primeira, eu diria, o grande macete, pelo menos 50% dos acidentes decorrem da baixa percepção ou da percepção alterada das pessoas. Então, todo o trabalho de gestão de risco, ele é eliminado pela metade, pelo menos, no mínimo, pela metade, porque a percepção foi alterada. Então, nas suas implantações, procure descobrir como aumentar positivamente a percepção das pessoas. Tá? Nós estamos lançando, daqui a um mês e meio, um curso que é o P360, Percepção 360 Graus. Tá? Então, o primeiro aspecto é esse. O segundo, a forma que eu vejo a mais duradoura de fazer com que as pessoas trabalhem com uma alta percepção é instituir um mecanismo de que um ajuda o outro. Então, por exemplo, nós dois trabalhamos juntos. Não tem como impedir a natureza humana em nós. Então, em algum momento, a nossa percepção vai estar baixa. Eu preciso que você cuide de mim. Então, conseguir estabelecer esse mecanismo de um cuidar do outro é o grande segredo. E é através de ações positivas, comportamentos positivos. Então, tudo isso já está mapeado, já está identificado e já tem roteiro de como fazer. Então, nós estamos no século XXI, vamos atualizar as nossas ferramentas para que a gente possa realmente trazer resultados duradouros. É isso. Legal. E esse curso aí, eu estou vendo que o mercado realmente precisa. Eu recebo muita dúvida relacionada com isso. Como convencer outras pessoas a ter um comportamento seguro, uma atitude segura. Daí eu fico assim, mas, assim, a minha opinião, você não convence ninguém. Eu acho que a pessoa tem que se convencer. Se ela se convencer, faz. Mas eu não sei aí como que é o seu método. Olha, o meu método, ele é baseado na ciência. E a ciência fala da natureza, da observação da natureza. Então, olha só. As pessoas fazem o que fazem por causa da consequência. Que consequência? Todo mundo quer R$1 milhão. Então, o que é bom, a pessoa traz para ela. O que é ruim, ela quer distância. Correto? Então, vamos lá. O que acontece numa estrada onde a pessoa está andando a 120 km por hora, tem um radarzinho lá na frente. Perto do radar ele não diminui a velocidade? Para quê? Para evitar a consequência ruim. Passou o radar, o que ele faz? Acelera. Para ganhar a consequência boa, que é chegar mais rápido. Ok. Se você vai numa empresa e a pessoa, vocês fizeram, por exemplo, no seu trabalho, uma análise preliminar de risco, a pessoa foi treinada, sabe as etapas, todos os controles, mas por que você chega lá, ela está realizando um comportamento de risco? É porque ela está evitando alguma coisa ruim. Ou está ganhando algo bom. O trabalho nosso enquanto líderes é identificar isso e alterar as consequências no local de trabalho. Ficou claro? Olha só, é tornar o trabalho seguro mais fácil e menos difícil. Muitas vezes, as regras elas são tão limitadoras que tornam o trabalho mais difícil. Porque as regras dizem o que não pode ser feito. Só que para cumprir, olha só, as metas produtivas, se ele for seguir o procedimento, ele não consegue entregar. Aí ele usa de atalhos. Então, quais são as consequências aí? Primeiro, garantir o emprego, porque o funcionário que não entrega as metas está fora do grupo. Concorda comigo? Sim. O segundo lugar, quando ele faz o atalho, é socialmente aceito pelo grupo e pelo chefe. O chefe pode não ver, mas a omissão significa continue trabalhando assim. Esses são exemplos simples, mas que está na vida de todo funcionário operacional. Se você não entende isso, não tem programa de segurança ou programa de gestão de riscos que dê certo. Isso tem que ser resolvido dentro da dinâmica da própria empresa. Então, um exemplo que nós fizemos foi só eleger um comportamento em que o diretor, os gerentes e a operação apoiassem. Todos. Tá? A partir daí, essas dificuldades foram sendo vencidas, porque cada um que era identificado fazendo aquele comportamento ganhava um tapinha nas costas, ganhava a valorização, ganhava o que a gente chama de reforçamento
positivo, tá certo? E a partir daí você vai mudando a percepção de como fazer o trabalho seguro. Tem vários exemplos disso nos nossos vídeos no site. Posso falar o site? Pode falar. Comportamentoseguro.com.br. Legal, eu vou colocar aqui embaixo também o... Legal. E o canal do YouTube. Então você vai ver bastante material lá para responder isso. Então veja, por que uma pessoa está casada há 30 anos? Porque é bom, se fosse ruim ela já tinha se separado. Por que ela trabalha numa empresa? Porque o que ela ganha é maior do que ela perde. É isso. A dinâmica comportamental toda é um balanço entre benefício e custo. Então se você vê o funcionário fazendo um comportamento de risco, antes de bater nele, pergunte, por quê? A resposta pode te surpreender. Lembrei agora de uma passagem do Quinta Disciplina, do Peter Senge, Sim. que ele falava justamente isso, que às vezes a empresa tem uma psicologia esquizofrênica, onde a meta de uma área mata a meta da outra área. Então, assim, não tem como, se a produção tem que ser X, que você falou, né? E existem limitantes, né? Sim. E se você não tirar esses limitantes, nunca vai chegar. E daí, se não chega, é aquele ciclo, né? O cara que não chegou na meta leva porrada, daí ele fica com mais medo ainda, daí ele vai, não vou fazer. Exatamente. E o que existem são organizações desbalanceadas. É isso que existe, tá? Uma forte responsabilização na produção e quase nada, nenhum benefício em você atuar seguro. Por incrível que pareça, mesmo em corporações mundiais, você tem esse desbalanceamento entre unidades ou mesmo dentro das áreas de uma única unidade. O trabalho seu, em termos de gestão de risco, ou nosso, é justamente em equilibrar esse balanceamento para que a percepção das pessoas fique equilibrada e o comportamento seguro seja uma consequência. Isso aí, muito bom. Então hoje nós entrevistamos aqui o Carlos Macera, da MM Tecnologia Comportamental. Muito obrigado, Carlos, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Espero que todos tenham gostado aí do que ele falou. E deixo aí para você a palavra para a sua despedida. Bem, primeiro é agradecer você que nos assiste, porque esse trabalho aqui é feito com paixão e vamos todos em direção ao comportamento seguro. A vida vale a pena. Isso aí, muito obrigado. Abração, tchau, tchau. Tudo de bom, um abraço.